E eu queria ler um texto que está em Atos 9:31, diz assim, Atos 9:31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. E então, essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, para quem é essa palavra? Primeiro, essa palavra eu quero que os irmãos entendam como algo individual, para a vida dos irmãos, para a minha vida, para a vida de cada um, especificamente. Depois, a gente poder entender no aspecto familiar e no aspecto de congregação, né? Então, para os irmãos poderem captar bem, é algo que nós temos que praticar na nossa vida em família e praticar como congregação, como igreja, né? Nós temos aprendido que quando nós temos discípulos comprometidos com o Senhor e famílias comprometidas com o Senhor, nós temos uma igreja forte. Agora, a debilidade dos discípulos e da família vai refletir na congregação. Então, o que eu quero colocar hoje aqui para os irmãos é alguns aspectos, alguns compromissos que nós temos que ter como discípulos, que vai refletir na nossa família, e nós temos que ter isso que eu vou colocar aqui nas nossas famílias, e depois isso vai refletir na igreja. Bom, para os irmãos entenderem o tempo que a igreja, que nós lemos aqui em Atos 9:31, a gente costuma chamar a igreja primitiva, a primeira igreja que surgiu, né? Aquele tempo era um tempo de perseguição, um tempo que havia uma perseguição tanto da religião oficial como dos romanos, e se por um lado havia um crescimento quase exponencial da igreja naquela época, isso causava inveja nos líderes judeus, né? E também, de alguma forma, havia uma perseguição por parte de Roma, dos romanos, porque os discípulos diziam que havia outro Senhor, outro Quírios, que era Jesus, né? Então, quando a gente lê esse texto de Atos 9:31, nos parece que a igreja estava em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, que estava tudo tranquilo, mas não é essa a realidade. Naquela época, a igreja estava vivendo debaixo de perseguição, homens e mulheres sendo mortos por causa da fé. Então, não havia condições favoráveis, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que eles tinham paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. E eles edificaram-se, eles cresciam no Senhor, né, e caminhavam no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E cresciam em número, então eles frutificavam, com todas as condições adversas. Bom, um tempo atrás eu recebi um livro de presente de um amigo muito querido, que um líder das igrejas domésticas lá da China comentou para ele de 5 características da igreja que a China, que lá eles estavam vivendo, né, nesse tempo de perseguição. E nós podemos pegar como exemplo para nós de uma igreja que está vivendo debaixo de um jugo, de uma perseguição, de uma situação difícil, né? E que nos serve para, eu creio, o tempo que nós estamos vivendo, né? O Senhor sempre nos alertou que a gente tem discernimento do tempo que a gente está vivendo, né? Hoje a gente tem previsão do tempo no relógio, no celular, né? Do clima, e nós precisamos discernir. A gente, por exemplo, sabe que agora começa a dar uma esfriadinha, o outono está aí, daqui a pouco vem o inverno, e o Senhor sempre nos chamou a atenção para nós discernirmos as estações que a gente está vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. E eu creio, amados, que nós temos que discernir que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que anuncia grandes dificuldades para a igreja. Então, eu queria comentar com os irmãos 5 características dos discípulos realmente que vão perseverar, que vão
vencer as dificuldades, e da igreja também, da congregação, né? O primeiro compromisso é um compromisso com a palavra de Deus, né? Nesse tempo que o espírito do anticristo, do mundanismo, tem adentrado nas igrejas e tem influenciado de uma maneira sutil as nossas vidas, nós temos que realmente nos firmarmos na palavra do Senhor. Nós precisamos comer a palavra, ela precisa entrar no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. Um dia desses eu estava ouvindo uma ministração do César Kunigman, estava falando que ele usa até um gesto muito interessante. Ele fala que aquilo que entra na nossa mente, né, vai para o nosso coração, nós vamos colocar aquilo no nosso coração, vamos meditar sobre aquilo e vai influenciar naquilo que nós fazemos, né? Então, nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Eu gosto muito da parábola das 10 virgens, quando em Mateus 25, os irmãos uma hora podem ler com mais calma, e algo que me chama a atenção ali, que Jesus fala que haviam 10 virgens, né? E elas adormecem. E aí, em um determinado momento, vem uma voz, eis o noivo, saiu ao encontro. E para os irmãos poderem entender, as bodas, o casamento naquela época era assim, a noiva saía da sua casa com uma lâmpada, junto com pessoas que iam com ela, junto, em direção ao noivo, né? Hoje, os casamentos no mundo ocidental é diferente, o noivo fica esperando e a noiva entra no local da cerimônia. Mas naquela época a noiva saía para se encontrar com o noivo. E eu só queria pegar um aspecto aqui que fala das lâmpadas. E lâmpadas, vamos entender que são aquelas lamparinas, se a gente pode entender, que tinha um pavio com óleo dentro e tinha fogo ali que iluminava, né? E a palavra de Deus fala que algumas noivas tinham colocado bastante óleo nas lâmpadas, né? na vasilha que fornecia aquele óleo combustível para a lamparina. E aí, 5 virgens, né? Não tem mais óleo, termina o óleo. E fala que elas adormecem também, né? E quando eles acordam, né? Elas observam que 5 não tem mais o óleo. E as outras vão em direção ao noivo, e aí quando as outras 5, as nécias, como diz a palavra, elas voltam para comprar o óleo, já não dá mais tempo. E eu creio, amados, que a palavra do Senhor está referindo aqui a duas coisas, lâmpada e óleo. Está falando lâmpada, eu creio que a palavra, a Bíblia está explicando que é a palavra de Deus. O salmista fala, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, amados, está falando de duas coisas que andam junto, a palavra e o Espírito Santo. Então, que nós precisamos nos encher da palavra do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo, para que nesse caminho de trevas que todos nós vamos passar no tempo que nós estamos vivendo, a gente possa ficar firme. Amém, amados? Então, esse é o primeiro compromisso de uma igreja para viver em tempos difíceis. O segundo compromisso é o compromisso com a oração, né? E eu creio que os irmãos talvez seja a experiência dos irmãos. Nunca a gente teve tanto tempo de clamor, de intercessão, de súplica, de oração. Nunca antes a gente precisou orar tanto como nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu gosto muito de um ditado inglês que diz o seguinte, que mar calmo não forma bom marujo, né? Então a tempestade está fazendo com que o povo de Deus ore mais, tenha um compromisso de oração, de intercessão, de jejum. Então esse compromisso com a oração, né? Nós precisamos estar orando sempre. A palavra diz orar sem cessar. A oração é um mandamento, não é uma opção, né? Por exemplo, quando a palavra diz o seguinte, qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, teu entendimento, com todas as tuas forças. E quando a gente ama uma pessoa, o que a gente faz? Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, eu amava ela, eu preciso conversar com ela, né? Então a oração
é uma conversa com o Senhor, né? Nós temos uma vida de diálogo com o nosso Pai. Então, é importantíssimo, nós temos esse compromisso com a oração, não apenas reunião de oração, né, em grupos caseiros ou na congregação, mas a nossa vida ser uma vida também que a gente prioriza a oração. Alguém uma vez perguntou, eu gosto muito dessa ilustração, para um pastor, o que era mais importante, a palavra, a Bíblia ou a oração? Aí tinha um passarinho perto, ele perguntou, qual é a asa mais importante? A da direita ou da esquerda? Aí o irmão falou, não, as duas, né? Sem as duas ele não voa. A mesma coisa na nossa vida, a oração e a palavra de Deus tem que estar equilibradas para que a gente possa voar, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu tenho lido um livro agora, li um livro há pouco falando o seguinte, a oração não muda Deus, a oração muda as coisas. E Deus quer que a gente interceda, que a gente ore. Jesus mesmo falou algumas parábolas dizendo, olha, bate, busca, né? Pede, né? Porque a gente vai receber. E tem um texto que me faz assim tremer, que é Isaías 59:16, diz assim, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Então, amados, Deus procura duas coisas que a palavra de Deus diz que Deus procura, intercessores e adoradores, né? Então, amados, nós precisamos ser homens e mulheres de intercessão, de oração, não desanimar, né? Nós fazemos parte de lista de oração de pastores aqui de São Paulo, né, com motivo de oração, né? E temos pedido irmãos, né, na pandemia, mas também temos visto cura do Senhor. Então nós não vamos desanimar, nós vamos continuar orando e buscando o Senhor. Terceiro compromisso de uma igreja que está vivendo em tempos difíceis, compromisso com a proclamação do Evangelho. Proclamar o Evangelho não é apenas para os pastores, para os evangelistas, né? Mas é para todos nós. Eu estava hoje conversando com o Jorge, né? Nós temos que vencer nossa timidez, a nossa covardia, nosso comodismo e pregar o Evangelho. E eu creio, amados, que uma das maneiras mais fáceis de nós pregarmos o Evangelho é fazendo amizade, é conversando com as pessoas, é se interessando por elas, é perguntando se elas precisam que a gente ore por alguma coisa. Eu creio, amados, que nós temos que, estava conversando com o Jorge sobre isso, que o nosso DNA tem que ser um DNA de irmãos e irmãs que pregam a palavra, que vivem o Evangelho. Às vezes a gente vê algumas citações, né? Alguém já colocou não sei se no Facebook ou em outras coisas assim, pregue com a sua vida e se precisar use palavras. Isso é muito bonito, mas só que não é bíblico, né? Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Claro que nós temos que ter o testemunho. Claro que a nossa vida tem que refletir, sermos sal e luz. Mas nós temos que pregar a palavra, né? Com palavras. Nós temos que pregar o Evangelho com palavras. Não adianta só o nosso testemunho. Nosso testemunho vai ser um respaldo para aquilo que nós estamos pregando. Mas nós não podemos simplesmente dizer, eu vou pregar só com a minha vida. Não, nós temos que pregar com a nossa vida e com palavras. Jesus disse para a gente pregar o Evangelho a toda a criatura, né? Então, Romanos 10:14 diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Amém, amados? Quarto ponto que eu queria abordar com os irmãos sobre essa igreja vivendo em tempos difíceis, que nós podemos aprender com os irmãos que já estão vivendo nesse tempo. Uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus. Vou repetir. Uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus. Aqui, amados, é uma área que parece que nós esquecemos, ficou lá atrás, no tempo da renovação carismática, no tempo do nosso início de fé com o Senhor Jesus.
Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, amados, nós temos que crer e termos simplicidade de saber e confiar que Deus vai operar sinais, né? Eu creio que neste ponto, muitas vezes, nós temos procurado outros meios para resolver as coisas, né? Alguém tem uma dor de cabeça, vai tomar um analgésico. Se alguém tem um problema na coluna, vai procurar o médico. E às vezes, se alguém está precisando de dinheiro, vai lá no banco, tira um empréstimo. E tantas outras coisas que a gente tem procurado por nossos próprios meios resolver, né? E ficarmos passivos em relação a impossibilidades humanas, né? Mas Deus quer mudar isso. Deus quer que a gente tenha aquela simplicidade de criança que confiam no Pai, que oram, né? Que são audaciosos de declarar alguma coisa por fé, de crer que Deus vai operar alguma coisa, né? Então, amados, eu creio que Deus quer trazer um tempo do agir sobrenatural dele. E eu creio, amados, que a igreja vai ser perseguida. E assim como foi a igreja de Atos, lá, houve livramento do Senhor. Eu estava agora lembrando que sobre a importância também da oração, voltando ao ponto da oração, se os irmãos observarem a perseguição que houve no início da igreja, nos primeiros capítulos de Atos, mostra ali que os apóstolos, primeiro foi João e Pedro que foram presos, depois todos os apóstolos, e é interessante que quando todos os apóstolos são presos, o Senhor os libera. E quando os fariseus observam, estão lá pregando de novo, né? E passa um tempo, né? E Tiago é preso. E se os irmãos observarem, tá? Entre o capítulo 4 de Atos até o capítulo 12, passa um tempo ali, a gente não sabe quanto tempo, quantos anos passou ali, né? E quando Tiago é preso, Herodes manda matar ele, né? E eu creio que a igreja, alguns irmãos entendem isso também, que a igreja tinha dado uma arrefecida na oração. E aí Herodes viu que agradou o povo, agradou a liderança judaica ali, prendeu Pedro. E a palavra de Deus fala o seguinte, que havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. E o que ocorre? Ocorre mais um milagre ali, né? Então os irmãos podem observar que cada ponto desse não está ligado ao outro, né? E quando a igreja começa a orar, vai o anjo lá, atravessa com Pedro, os portões se abrem automaticamente, né? E a igreja está orando lá numa casa, e aí Pedro bate lá e a serva vai lá e pensa que é um fantasma, que é o anjo de Pedro, sei lá o quê, né? E corre e deixa Pedro sozinho lá. Não estava acreditando, ele estava orando, né? E estava achando que Pedro ia, né, para a faca, né? Ia ser morto. E aí Pedro entra lá e ocorre um milagre. Quer dizer, ele estava orando. Talvez eles tinham dado uma arrefecida na oração, né? A gente não sabe, mas Pedro foi liberto de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural. Então, mas nós temos que ter essa expectativa de fé, que Deus vai operar milagres no avançar do evangelho ou nas dificuldades que a igreja vai passar e já está passando, né? Só para contextualizar os irmãos, o ano passado estava lendo ali, depois do segundo semestre, tinha padre na Inglaterra fazendo reunião subterrânea, porque não podia reunir de forma nenhuma, né? Mesmo com pessoas, com todos os cuidados, né? Isso estava acontecendo agora também em São Paulo, parece que melhorou, mas eu não sei se os irmãos notam que já há uma sutil perseguição contra a igreja, né? Então nós temos que esperar por fé que Deus vai agir naturalmente nas nossas vidas. E por último, o quinto ponto, né? Aceitação com alegria
do sofrimento por causa do Evangelho. Eu vou repetir. Aceitação com alegria do sofrimento por causa do Evangelho. Amados, aquele primeiro texto que eu li lá, falando da igreja em Atos, ela estava sendo perseguida, irmãos estavam morrendo, mas ela estava crescendo, ela estava se edificando, ela estava pregando o Evangelho, pessoas estavam se achegando à igreja. E nós cremos, amados, nós às vezes estamos muito acostumados com o conforto ou com as facilidades hoje do mundo ocidental, mas as coisas já estão mudando, nós temos que estar acordados para isso. E eu quero, assim, ser bem sincero aos irmãos, temos conversado com outros pastores também, né? Nós não acreditamos que vamos voltar ao normal de 2019, né? E até um pastor, muito amigo nosso, o Jamê, diz o seguinte, olha, até é bom que a gente não volte ao normal de 2019, porque a igreja tem que sair do comodismo, sair daquela pseudo-tranquilidade que a gente tinha, né? E amados, nós temos visto essa perseguição, né? Havendo uma perseguição muito forte em países muçulmanos, até na questão da pandemia, assim como nós tivemos o auxílio do governo aqui, alguns países deram auxílio, e alguns irmãos em países como Paquistão, Índia e outros países não recebiam até o auxílio se não negasse a fé. Mas entendemos que em tempos de dificuldade vai haver sofrimento, vai haver perseguição. Talvez a gente tenha até alguns líderes, alguns pastores presos, né, no momento que chegar e de proibir o Estado, o governo, né, a gente não sabe qual o governo que a gente vai ter pela frente, né, de proibir a igreja de se reunir, né, mas a gente entender que o sofrimento faz parte da vida também como discípulos, né? Então, assim, relembrando rapidamente, né? Compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso com a proclamação do Evangelho, né? Uma expectativa de confiança e de fé pelo agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, e a gente pode começar a praticar isso, né? De alguma forma, na nossa casa, né? No nosso lar, na rua, né? A gente tem visto, quem já viu aquelas campanhas do Torben lá em Porto Alegre, né? E da igreja sair para as ruas, orar por cura, as pessoas serem curadas, né? Então eu creio, amados, que nós vamos entrar num tempo de dificuldade, um tempo difícil mesmo, mas eu creio que Deus vai nos dar mais da porção do seu Espírito, mais milagres vão ocorrer. E aceitarmos com alegria qualquer sofrimento que venha, qualquer situação de dificuldade. Porque essa igreja que a gente leu aqui, né, em Atos 9:31, que ela, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Essa igreja, essa palavra paz aqui, fala de uma estabilidade, né? Parece assim uma loucura, né? A gente tem estabilidade e ter paz em tempo de guerra, mas fala de paz e de uma vida satisfeita em Deus. Então, com toda a situação de dificuldade que a gente está vivendo e que a gente vai viver, né? Nós temos que nos firmar cada vez mais na palavra, na oração, na proclamação do Evangelho, né? De termos uma fé vigorosa que opera milagres, não para nossa glória, mas para a glória do Senhor e para cumprir o propósito dele, né? E nos encher do Espírito Santo, né? Para que a gente possa suportar, assim como Estevão, assim como Tiago, assim como João Batista suportaram o martírio e tantos outros irmãos, né? Essa semana nós acompanhamos o trabalho do chileno Vergara lá nos países fechados, né? E ele mostrou uma foto de um pastor, se não me engano, no Paquistão, né? Que estava lá de joelho com 3 homens encapuzados lá com um metralhador e mataram ele, porque ele fez um trabalho, ele abriu uma igreja doméstica, né? Então, queridos, famílias têm ficado, crianças têm ficado órfãos quando seus pais
são assassinados, né? Ou ficam sem o pai durante um tempo, né? O pai preso. Quem já leu aquele livro O Homem do Céu, do irmão Yun, né? Ele ficou muitos anos preso, né? Já tinha... Acho que foi 8 anos. 8 anos, a minha esposa está falando mais ou menos que ele ficou preso, né? E sem contato com a família. Depois ele voltou, hoje ele vive na Alemanha. Então, amados, vamos nos fortificar no Senhor, vamos permanecer no Senhor, fazermos a obra dele, né? E com o nosso Paráclito, aquele que anda junto de nós, o Consolador, o Espírito Santo, né? Nos firmarmos cada vez mais. Amém? Era esse o recado que eu queria dar para os irmãos.